Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite, boa semana para você, para Carol, para os ouvintes e para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Semana começando com a corda toda, porque o Judiciário e o Congresso voltaram ao trabalho. E a gente vai para Brasília. O Igor Cardim traz aqui mais informações sobre a abertura do ano judiciário, os recados do ministro Edson Fachin. Oi, Igor. Pois é, um discurso muito voltado à união ali, à autorregulação, à ponderação, à autocorreção, que foram termos utilizados pelo próprio presidente Edson Fachin durante a abertura do ano judiciário. Ele disse que o momento do país e da corte é justamente de ponderação e defendeu a adoção de um código de ética para o tribunal. Durante a abertura do ano judiciário, Fachin anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta e disse que a iniciativa é um compromisso de sua gestão com foco em integridade e transparência. No discurso, Fachin disse que o STF teve papel decisivo em momentos críticos, como a defesa do processo eleitoral e da Constituição, mas ressaltou que o cenário atual exige reflexão institucional. Segundo ele, é necessário um reencontro com os princípios da República, com respeito à separação e ao equilíbrio entre os poderes, além da prestação de contas à sociedade. O presidente destacou que o debate sobre o Código de Ética busca fortalecer a confiança pública e estabelecer critérios claros de conduta para os ministros e afirmou que a Constituição impõe limites e responsabilidades e que ainda há respostas a serem dadas no âmbito institucional. Ele reforçou que unidade não significa unanimidade. Em um outro recado claro neste discurso, o presidente Edson Fachin faz uma referência ali direta à crise do Banco Master, que é também uma crise, acaba respingando como uma crise no judiciário pela condução do ministro Dias Toffoli. Entendo que o tempo também é de rememorar limites. O ordenamento jurídico brasileiro é funcional, inclusive no enfrentamento de ilícitos no sistema financeiro. Eventuais práticas irregulares encontram resposta adequada nos mecanismos próprios de supervisão, fiscalização e sanção. A criação de soluções à margem das instituições compromete a segurança jurídica, a previsibilidade regulatória, a separação de poderes com potencial de erosão da confiança pública e do próprio funcionamento do mercado. Débora, Carol. Oi, Igor, boa noite, a Vera. O presidente Lula participou dessa solenidade de abertura do ano judiciário e também discursou. Quais são os principais pontos da fala do presidente? Pois é, também uma fala cheia de recados, Vera. Ele falou sobre a proteção à democracia, à Constituição e o trabalho conjunto dos três poderes em temas sensíveis como a segurança, a proteção também das mulheres, mas o que chamou a atenção ali foi a fala dele voltada ao Supremo, dizendo que o Judiciário não busca protagonismo nem invade outros poderes e que está cumprindo o seu dever legal. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. O presidente disse ainda que a condenação dos golpistas os réus pela trama golpista deixou uma mensagem clara, falou que os responsáveis por qualquer tentativa de ruptura democrática serão punidos outras vezes com o rigor da lei. Vera. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Eu ia te chamar de Igor Fachin. Quase rolou o Igor Fachin, eu percebi.
Quase. Igor Cardim, pois é. Igor Cardim, que acompanhou a abertura do Judiciário. Então vamos começar, Vera, analisando aqui o discurso, a fala do presidente do STF, o ministro Edson Fachin, não Edson Cardim. Ministro Edson Fachin, que fez Você acha que ele fez um discurso duro? Porque ele trouxe ali recados para dentro e recados para fora também. Ele fez tudo num tom fofinho, que é o que ele tem, né? Aquela ali cara do senhorzinho cordato, bonzinho, mas causou um incômodo entre os ministros, porque todo mundo entendeu a quem eram endereçados todos os recados, né? Essa coisa do sistema financeiro foi o mais perto que se podia chegar de falar diretamente do caso Master. A questão, quando ele fala ali da necessidade de autocontenção, e ele usou a palavra autocontenção por parte do Supremo, ele está falando diretamente das muitas bolas divididas, não só da questão do Código de Conduta, mas das muitas bolas divididas em que o Supremo entrou recentemente, né? As questões que são afeitas aos outros poderes e que acabam parando lá. Então, ele fez toda uma cronologia de tudo que aconteceu desde a redemocratização, com a promulgação da Constituição, dizendo que ela definiu o papel do Supremo e que aí, nos últimos tempos, o Supremo foi sendo chamado e demandado a tratar de questões para além do que explicitamente estabelece a Constituição. Então, para mim, saltou aos olhos essa coisa da necessidade da autocontenção. E aí ele fala que não é honesto achar que a magistratura está acima de qualquer suspeita e tratar os magistrados em tom que ele chamou de adulatório. Ele falou que essas adulações não ajudam o judiciário. E aí entrando mais fortemente, mais diretamente na ideia da necessidade de um código de conduta. Ele usou o discurso para nomear a ministra Carmen Lúcia como uma relatora, então, com isso, ele busca mostrar que já tem ali aliados internos à ideia do código de conduta, então já quer mostrar que não está sozinho quando ele chama uma colega, e uma colega muito respeitada, como é a ministra Carmen, para dizer que ela já está ciente, já aceitou a missão. Então, olha, não é mais o discurso só meu, é um discurso que já tem eco aqui dentro, para até evitar artilharia em off de outros ministros que não se sentem assim tão confortáveis com a ideia desse código. E, por fim, me chamou a atenção quando ele fala que em ano eleitoral a justiça deve se manter equidistante das posições políticas, sejam elas quais forem, principalmente porque foi a última coisa que ele falou, logo depois falou o representante dos advogados e logo depois o Lula. Portanto, foi ali um contraponto a essa ideia de que o Supremo deve atuar como uma espécie de força auxiliar do governo que existe em muitos setores do executivo, né? Esse discurso do Fachin teve um sujeito oculto aí, que foi o ministro Dias Toffoli, né? Porque ele não cita o nome do Toffoli em nenhum momento e também não cita nominalmente o caso do Banco Master. Já o Lula, no discurso dele, fala sobre a punição a magnatas do crime, cita operações da Polícia Federal, Operação Carbono Oculto, também tentando puxar um pouco a brasa para a sardinha do governo, né? Dizer que o governo está atento e está combatendo o crime organizado também dentro do sistema financeiro. O sujeito oculto da fala do Fachin foi o Toffoli, e na fala do Lula foi o Bolsonaro, né? Porque ele abre o discurso falando da trama golpista, falando ali das condenações, dizendo que elas foram justas, que se deram com amplo direito de defesa, e que elas significam um recado claro de que no futuro quem tentar dar um golpe será punido. Com isso, ele está buscando uma aliança ali com o Supremo, para eventual análise da constitucionalidade da derrubada do veto dele, a nova dosimetria da questão da trama golpista. Então, a ênfase dele foi, de novo, na coisa da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Ele fala em vários momentos em como o Supremo foi importante para manter a democracia, evitar um golpe e etc. Diz que os avanços do governo dele só foram possíveis porque derrotamos os que tentaram derrubar a democracia, aspas para ele.
E aí ele enuncia uma série desses que ele considera esses avanços e já mostra qual vai ser a espécie do cardápio, né, das principais plataformas eleitorais dele. Ele cita a questão do IR, da isenção de IR para quem ganha até R$5.000, e isso não tem nada a ver com a abertura do ano judiciário, então ele usou aquele momento ali para fazer um palanquinho, não tinha nada a ver com o tema, ele estava ali para, né, desejar um bom ano judiciário, que ele faz no final. Aí ele fala que o Brasil saiu pela segunda vez no mapa da fome e junta a terceira grande linha ali desse ano, que é essa ideia do pacto contra o feminicídio, que é uma tentativa clara dele de se reaproximar do eleitorado feminino, que foi tão importante em 2022, e estava meio cabreiro ali pelo fato dele não ter nomeado nenhuma mulher para o Supremo Tribunal Federal, algumas falas misóginas dele nos últimos anos. Então, ele já está construindo um caminho de volta com esse eleitorado e usou o discurso para antecipar isso que vai ser o lançamento da quarta-feira. Então, achei que essa parte da fala do Lula é totalmente desconectada com a coisa da abertura do ano do judiciário. Aí, no final, ele fala, bom ano para vocês, uma boa sorte e tal. Mas já é um Lula usando toda e qualquer oportunidade de ter um microfone à sua frente para fazer discurso de campanha. Vera, queria te ouvir um pouco mais sobre a escolha de Carmen Lúcia como relatora do Código de Conduta. O que isso mostra? Uma mudança de estratégia? Ou para Fachin, Carmen Lúcia teria um maior poder de mobilização? Eu acho que ela é uma espécie de ali uma vestal do Supremo, né? A ministra Carmen Lúcia não vai nesses eventos, ela não tem parentes que advogam dentro do tribunal, ela não usa nem carro oficial, ela dirige o próprio carro. Então, ela é uma espécie de ministra espartana num tribunal em que nem todo mundo é assim, em que cada um tem o seu telhado de vidro. De todos, ela é aquela que claramente você pode olhar e sem nenhum risco nomear para relatar isso, e não vai ter uma matéria no dia seguinte. Nomeada para relatar o Código de Conduta, a ministra Carmen Lúcia recebeu passagem desse, foi no Congresso bancada por aquele, porque ela simplesmente não vai, ela nem vai nesses eventos. Então, era a pessoa talhada para isso. Por ser a única mulher, né, dado que o presidente Lula não nomeou nenhuma mulher nas 3 oportunidades que teve, ela também é mais difícil de ser contestada, né? Fica difícil para um desses ministros que tem toda o checklist ali das condutas que vão ser vedadas no Código de Conduta, chegar para ela, fazer alguma ironia, fazer alguma grosseria. Vai ser muito difícil, muito mais difícil, contrapor a ideia do Código de Conduta sendo relatado por ela. Então, achei que foi uma jogada inteligente do ministro Fachin. Ele olhou ali a composição e falou, quem que é uma bola de segurança aqui que eu posso acionar nesse momento? Olhou para a ministra Carmen e escolheu ela.